E eu continuo olhando para essa foto, quase tudo que sobrou do acervo de Landel, na tentativa de encontrar alguma pista de sua dedicação às ciências. Por isso estou aqui em Porto Alegre. Talvez aqui eu consiga ligar os pontos deste passado misterioso que o próprio Landel tentou apagar. Roberto Landel de Moura nasceu em Porto Alegre em 21 de janeiro de 1861 e foi batizado aos 2 anos de idade junto com sua irmã Rosa, na Igreja do Rosário, da qual anos mais tarde viria a ser vigário. Concluiu o curso de Humanidades do Colégio de Jesuítas Nossa Senhora da Conceição de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e depois foi para o Rio de Janeiro. E por volta de 1893 já se dedicava às pesquisas sobre a transmissão sem fio. E aqui tem uma citação muito interessante dele. Dai-me um movimento vibratório tão extenso quanto a distância que nos separa desses outros mundos que rolam sobre nossa cabeça, e eu farei chegar minha voz até lá. Ciência em tom de profecia, mas ainda estou confusa. Preciso achar provas de sua dedicação à ciência. Achei uma patente. 1896. Guglielmo Marconi. Experimentos em transmissão de impulsos e sinais elétricos sem fio. Nada do Landel de Moura. Mas achei uma informação importante. Ivan Dornelles, um estudioso da obra do padre cientista, vive aqui em Porto Alegre e tem uma réplica de um de seus aparelhos. Como será que ele explica a falta de referências a Landel de Moura neste capítulo importante da história da humanidade? Em sua opinião, quem será o verdadeiro pai do rádio? Eu não digo que exista um pai do rádio, porque o rádio não foi descoberto por uma pessoa. Cada um cientista agregou algum aperfeiçoamento àquelas descobertas. O Guglielmo Marconi, a princípio, ele não se preocupou com a fonia, com a transmissão da voz. Ele só se preocupava em transmitir sinais. O padre Landel também fazia esse trabalho aqui no Brasil. Ele construiu 3 equipamentos, construiu um telefone sem fio e um telégrafo sem fio. Ali nós temos uma réplica do primeiro transmissor de ondas do padre Landel de Moura. Ivan me mostra a réplica de um transmissor que o padre Landel usava por volta de 1893. Com esse aparelho, ele fazia exibições públicas de transmissão de sinais telegráficos e de fonia. Teste de sinal enviando. Teste de sinal enviando. Sampaio captado. Aqui é a cópia do jornal da época. Telegrafia sem fio foi inventada pelo padre Landel de Moura. Isto é um jornal de 1933. E ele finalmente me revela que o padre Landel de Moura foi o primeiro cientista brasileiro com patentes internacionais. Padre e cientista, ou melhor, jesuíta. Os padres jesuítas desejavam levar a fé a todos os campos do saber. Isso fez com que eles se dedicassem às ciências e às artes, principalmente matemática e física. Eles estabeleceram um forte elo entre fé e ciência, e Roberto Landel de Moura foi um deles. Mas será que seus experimentos, suas habilidades científicas são reconhecidas pela Ordem dos Jesuítas do Brasil? Será que por lá existem pistas de suas invenções, de sua dedicação à transmissão radiofônica? Espero que o padre Pedro Guimarães Ferreira, aqui na Pontífice Universidade Católica, me revele um pouco mais sobre a fama de Landel de Moura. O senhor tem como me explicar qual é a formação teológica do Landel de Moura? O padre Landel de Moura estudou teologia em Roma, na Universidade Gregoriana, que aliás é dirigida e confiada aos jesuítas, que era, eu acho que, melhor curso de teologia do mundo na época. Então, é essa a indicação que eu tenho. E era rigoroso, extremamente rigoroso, sistema de internato, estudo de tempo integral. Eu estou seguro que ele tinha uma formação teológica muito boa. Ok, a formação teológica é ponto pacífico. Mas e quanto à formação científica? Onde ele pode ter aprofundado seus estudos? Estudou engenharia civil, né? Só havia engenharia civil naquela época. Engenharia mecânica, elétrica, não havia nada disso. E não estudou nada de eletromagnetismo. Então é indiscutível. Lá em Roma, quando ele estudou, passou 8 ou 9 anos também não estudou. Agora, ele acertava. Como acertava? Mistério. Para mim isso é um mistério.
como é que o padre Landel de Moura conseguiu, a partir daquilo que ele dizia, que ele não entendia absolutamente nada da ciência correspondente, nada, totalmente errada a explicação que ele dava. E ele acertou, é uma intuição, só que é uma intuição errada. Ele acertou pelas razões erradas. Então a ciência às vezes tem essas coisas, que você descobre coisas que você não consegue explicar direito. O padre Pedro me disse também que ao longo da história, fé e ciência conseguiram caminhar juntas, uma respeitando os limites da outra. Engraçado. Minha impressão era justamente o contrário. Achei que o conflito entre elas fosse evidente. Ao longo da história, sempre houve padres cientistas, né? O sistema copernicano, né? O sistema que é heliocêntrico, isso foi descoberta de um padre. Falou, ciência e fé são dois departamentos, digamos assim, que podem se integrar muito bem, mas é preciso que cada um respeite os limites do seu próprio departamento, dizendo assim, né? Landel de Moura foi um incompreendido? Não sei bem por que razões. O fato é que ele foi rejeitado, simplesmente. Eles acharam que aquelas coisas dele eram farsa, eram charlatanice ou bruxaria. Mas se Landel não teve uma formação científica que servisse como base para experimentos complexos como o rádio, será que ele acertou mesmo por acaso? A versão de que seria um feiticeiro é atraente para a época, mas é fantasiosa para os dias de hoje. De qualquer maneira, sua intuição parece mesmo extraordinária. O que mais me intriga é a possibilidade de um brasileiro, distante dos principais polos internacionais de pesquisa, ter realizado os primeiros experimentos de radiotransmissão. Será que nessa época o Brasil tinha tecnologia suficiente para desenvolver pesquisas científicas complexas como o rádio?